Seguindo, galera, questão 41. Os dois circuitos abaixo foram apresentados a alunos em uma aula experimental de física. Em ambos, todas as pilhas e lâmpadas são idênticas. Do circuito 1 para o circuito 2, haverá variação na luminosidade em função do novo tipo de associação das lâmpadas. O tipo de associação das lâmpadas no circuito 2 e a variação observada em sua luminosidade em relação ao circuito 1 são, respectivamente... Bom, galera, vamos lá, uma questãozinha clássica de eletrodinâmica. Bom, aqui quem estudou um pouquinho do início de associação de resistores, de tipos de circuitos, já consegue ter 50% de chance de acertar a questão. Porque a primeira coisa que eu peço na questão é o tipo de associação das lâmpadas no circuito 2. Essa é a primeira coisa que eu quero. É a primeira resposta que a questão está procurando. Você olha para o circuito 1 e olha para o circuito 2, você claramente vê que o circuito 1 está em paralelo porque eu tenho opção, né, eu tenho um nó, ou seja, eu tenho opção de caminho para a corrente, e o circuito 2 eu não tenho essa opção. Então o circuito 2 está em série. Então a gente já corta a letra C e a letra D. Por quê? Porque o circuito 2 está em série, não está em paralelo. Então a gente só fica com a letra A e com a letra B. E aí, obviamente, a gente tem redução e aumento na segunda resposta, porque ele já fala que haverá variação na luminosidade em função do novo tipo de associação das lâmpadas. Ele está pedindo o seguinte, ó, a variação observada em sua luminosidade em relação ao circuito 1. Ou seja, o que eu estou pedindo? O que acontece do circuito 2 para o circuito 1 para ter essa variação de luminosidade? Vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte, quando eu falo sobre luminosidade de uma lâmpada, eu estou falando de potência. E aí eu tenho que lembrar que potência é igual a U ao quadrado sobre R. E, ou seja, o R ele é inversamente proporcional à minha potência, no caso, ao meu P. Ou seja, quanto maior o R, significa que menor a minha potência. Nesse caso aqui, quando a gente vai avaliar a associação de resistores, por exemplo, o circuito em série ele tem sempre um R maior. Então, nesse caso, nessa questão, eu já posso dizer que R2 é maior do que R1. Por quê? Porque no circuito 1, quando eu fizer a continha para eu poder calcular a REC, eu vou fazer uma divisão, coisa que eu não faço no circuito 2. No circuito 2, eu só faço uma soma algébrica. E considerando que todas as lâmpadas são iguais, ou seja, a resistência equivalente do circuito 1 ela vai ser menor que a do circuito 2. Getúlio, não ficou muito bom na minha cabeça. Dá um valor, considera um valor para cada lâmpada e calcula as RECs pela fórmula que você tem. Você vai conseguir ver que a resistência equivalente do circuito 2 é maior que a resistência equivalente do circuito 1. Ou seja, se a resistência equivalente do circuito 2 é maior que a do circuito 1, significa que a potência do circuito 2 é menor do que a potência do circuito 1. Ou seja, ele pergunta o tipo de associação das lâmpadas no circuito 2 e a variação observada em sua luminosidade, ou seja, a luminosidade no circuito 2, em relação ao circuito 1, são respectivamente do circuito 2 para o circuito 1, o que está acontecendo? Ó, a potência do circuito 2 é menor que a potência do circuito 1. Então, nesse caso, eu tenho uma redução na minha luminosidade. Beleza, galera? Questão simples e também tranquila. Para quem estudou eletrodinâmica nessa prova, para essa prova, foi uma questão que ficou fácil. Não foi difícil, tão difícil assim. Beleza?